Deus, ele te ama sim. O amor dele por ti é muito grande. Ele só não ama a prática pecaminosa que você comete. Às vezes cometemos prática pecaminosa que é abominável aos olhos de Deus. Então, o Deus, ele está condenando a prática pecaminosa, mas o amor sobre você, tá. Então, ele tem por você, tem por mim e tem pela humanidade, né? Aleluia, Jesus, charavanda sábia. E Jesus disse assim, ó, aleluia. E cidade amor a mim. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de fígado e tomarás, e puseram sobre as chagas, e ele sarou. Não, tudo que indica aqui, ele estava com uma chaga, ele mandaram fazer uma pasta de fígado e colocar em cima dessa chaga a qual se encontrava Ezequias. Essa pasta de fígado, né, foi posta ali e tomaram e puseram sobre a chaga. Chaga são doenças que só para quem mesmo é especialista mesmo, né? Eu não vou entrar no assunto, porque talvez eu não saiba falar bem. Vamos lá. E tá, foi posto aquela chaga, na chaga dele, né? Ali, aquela pasta de figo. E Ezequias disse: Isaías, qual é o sinal que o Senhor me sarará? Quando ele faz essa pergunta ao profeta Isaías, há uma dúvida no coração dele. Que ele fala assim, olha, Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará? Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirá à casa do Senhor? Ele queria saber. Ele que estava curioso dos 15 anos que Deus acrescentou a ele, e que no finalzinho ele chega a perguntar ao profeta Isaías que qual seria o sinal que Deus ia dar. Aí disse Isaías: isto será um sinal da parte do Senhor. Não seria da parte de profeta Isaías, seria da parte de Deus. O sinal viria do Senhor, não do profeta Isaías. Mas o profeta Isaías disse Isaías: isso te será um sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Bom, se ele disse, está dito. Porque ele teria dúvida, ou porque ele se questionaria, ou porque ele perguntou a Ezequias quais seriam os sinais que Deus ia curar ele, como é que ele ia ficar sarado, e como é que seria aqui, né? E aí ele vai e diz, então, ele diz, olha só, o Senhor cumprirá o que disse. Ele adiantará a sombra de 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. A sombra declinando 10 graus, ele aqui diz, não aconteça isso, mas volte a sombra a 10 graus. Isso aí já foi uma exigência de Ezequias, que ele queria que voltasse a sombra 10 graus, porque é fácil a sombra
prosseguir igual o sol ele tem o pôr do sol lindo, ele vai lá, termina lá no final, e às vezes a gente está na praia ou está mesmo em casa, a gente vê, né, lá no finalzinho, ele caindo lá pro pôr do sol. É bom na praia a gente vê, né, é muito lindo, a gente está na praia e vê o pôr do sol, é a coisa mais linda, é a coisa linda. Aqui ele já queria, ele se questionou, né, era uma coisa que todos nós, ser humano aqui, entendeu? É uma palavra ela é bem explícita, bem explicada. Ela não tem coisas pra gente se questionar ou ficar falando muito. Aqui disse assim, ó, isso é um testemunho, tá? Que eu tô dando da minha mãe. Aproveitei e usei essa palavra que foi usada no 18 dias, minha mãe estando em hospital internada, tá? E depois desses 18 dias, a gente começou a meditar outras palavras, deu os salmos, salmista Davi, Salmo 91, Salmo 23, o Senhor meu pastor, e começamos em oração. Nós deixamos uma palavra, todo dia havia uma palavra, mas nós íamos mais para a oração era constante, nós não parávamos de orar. Porque a oração, nós sabíamos que através da oração, Deus ia fazer um mover tremendo na vida da minha mãe. Ia ser um testemunho para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Para que minha mãe viesse ter grandes testemunhos a contar e para mostrar a muita gente que o Senhor Jesus Cristo, ele levou sobre si as nossas dores. Pela pisadura nós somos sarados e que ele ainda cura. Ele curou lá 20 anos atrás, há 14 anos atrás, 12 anos atrás, e ainda cura hoje. A gente tem que orar, temos que buscar, temos que se humilhar, temos que nos converter dos nossos maus caminhos, porque às vezes nós vamos por leito, às vezes a gente desce até sepultura por disciplinar os desígnios de Deus. Quando a gente não faz aquilo que Deus, ou assim, o designa, ou quando Deus fala que a gente é birrento, vai contra Deus, murmura contra Deus, né? Às vezes, quantos filhos tem desobediente ao pai? Agora, tu imagina o que o pai não passa, imagina Deus. Ele vendo isso tudo, imagina como é que ele deve ficar. Esse daí, eu vou dar oportunidade para ele, várias oportunidades. Às vezes, Deus te dá várias oportunidades de você sair e ser salvo, né? Aceitar Jesus como Salvador da tua vida, como eu já aceitei Jesus, Salvador da minha vida. Ele é o Salvador da minha vida, ele me curou, ele me sarou, me libertou, me transformou, tirou os carrapichos, ainda tira, porque a gente toda a vida, a gente carrega alguma coisa que não provém de Deus. Não adianta dizer, eu sou muito santa, né? Porque Deus vai olhar lá do céu e vai contemplar e vai dizer, olha, eu quero melhoras. A gente tem sempre chance de melhorar. A gente pode sempre estar melhorando. Mas para a gente estar sempre melhorando, a gente tem que se examinar. É igual quando a gente vai tomar ceia, né? Examina-se o homem a si mesmo, que a Bíblia relata o homem. Mas é para todos. Quando Deus fala homem, em geral, homem, mulher e jovem, que vai ali, é batizado pelas águas e pode ceiar. Então ali Deus fala, examina, pois, a ti. E depois da gente se examinar, a gente vê se a gente verdadeiramente tem e pode ceiar, fazer parte do corpo e do sangue de Cristo. Porque a gente fazer as coisas de qualquer maneira é muito ruim para a gente mesmo. Porque Deus é Deus, ele vai continuar sendo Deus e ele é soberano, a soberania dele é imensa. Ele vai sempre ter o privilégio, vai sempre ter, entendeu? Que ele é o eu sou e acabou. Ninguém pode ir contra o Senhor. Ele está sempre ao nosso favor, fazendo alguma coisa para nos ajudar. Para te tirar da gente, talvez, de um erro, de um pecado, de uma falha, de uma falta, que a gente está com o Senhor. Porque às vezes a gente afronta o nosso irmão, mas a gente não tá ali, a gente está afrontando nosso irmão em lugar alto. Entendeu? Eu tenho isso comigo. Quando eu sou afrontada, alguém me afronta ou fala por costa, porque pela frente é difícil alguém falar. Mas se alguém fala para mim pelas costas e vem eu saber,
Eu glorifico o nome do Senhor, eu me regozijo, eu me alegro. Mas por que você se alegra? Porque eu sei que vem bênção para mim. Porque o negócio é eu não ficar rebatendo, eu não ficar discutindo, eu não falar. O negócio é eu orar e ter amor àquela pessoa, porque aquela pessoa é digna de pena, né? Deus usa de misericórdia ainda. Porque às vezes pode ser um amado de Deus, porque a gente, como conhece Jesus, a gente é muito querido de Deus. A gente é amado de Deus mesmo. Um dia eu vou trazer uma passagem de Davi, o quanto Davi se humilhou diante de Deus para que ele pudesse ser segundo o coração de Deus. Ele pecou muito, mas dos pecados dele, Deus o livrou. Deus fez dele o segundo coração dele, porque ele clamava, ele chorava, ele fazia de tudo para se chegar mais a Deus, para ele saber ficar livre daquela reação toda, aquele pecado todo que ele cometeu. Porque você ainda tem uma chance, você que comete pecado, você que fala do teu irmão, você que faz coisas horrendas aos olhos de Deus, você que acha que é superior a todas as pessoas, você que acha que é melhor do que todo mundo. Ninguém é melhor do que ninguém, sabe? Toda a soberania é dada ao Senhor, Ele é tudo na nossa vida, né? Vamos lá, já está terminando, e aqui eu quero dizer assim, olha, eu quero voltar lá em Ezequias. Então disse Ezequias, que era fácil, né? Era fácil Deus fazer com que ali era igual o sol vai lá a gente vê o pôr do sol, mas a gente não vê o sol regredir. Aqui ele está pedindo, olha só, Ezequias pede, é fácil, ele diz que é fácil, que a sombra decline 10 graus, mas não aconteça isso, que ela volte, a sombra volte. No caso, é a sombra, tá? A sombra volte. Ele queria ver a sombra voltar. 10 graus. Ele queria ver a sombra voltar a 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra a 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acais. Você vê como esse Deus é bom. A gente é muito birrento, cara. Não sou eu, não sou você não, já vem lá de trás, né? Os profetas, os discípulos, né? O sacerdote. Isso a gente vê, tem sempre uma falha. De todos que eu já li, o único que eu nunca vi se questionando ou murmurando foi Jó. Jó, ele tinha 1000 motivos para ele murmurar, se questionar. Ele perdeu os filhos dele, perdeu os empregados, fazenda, perdeu tudo. Ele não teve nada. Ele ficou... Teve lepra. Lepra é uma coisa terrível. Na Nelson Cardoso, onde eu morava na rua principal, Nelson Cardoso, e atrás tinha um hospital leprosos, na rua Curupati. Um hospital imenso, imenso. O campo de futebol de lá era maior do que o Maracanã. Zico, Pelé, tudo já foi lá. E a gente ia lá ver. Sabia que ia lá, a gente também ia para poder ver, né? Para poder acompanhar. Aquele negócio de adolescente, né? Que a gente quer ver, quer sair na televisão, entendeu? E a gente morava pertinho ali na Praça Jauru, ali era a Globo. Ali era pertinho para a gente ir andando de casa até ali, para a gente ir a bicicleta também, era pertinho, para a gente poder ir chegar lá para poder ver filmar. Eu tinha moto nessa época, ver filmagem, para ver os artistas, mas a gente era muito preso, né? Eu principalmente, porque eu era muito procurada para ajudar minha mãe, né? Os meus irmãos trabalhavam, minhas irmãs, elas saíam, e cada um tinha uma atitude diferente dos 10, nenhum era igual um ao outro. Era mais eu e Lúcia, os comportamentos, os modos, e na ajudar assim a mamãe.
A gente sempre ajudava a mamãe assim, sempre procurava fazer tudo para ajudar a minha mãe, o meu irmão Gilberto. O meu irmão Fernando não, ele foi muito novinho para o quartel. Ele ficou, na época, o ser militar, você ficava 6 meses, eu acho, 6 meses dentro do... 6 ou 3 dentro do... no Sulacap. Ali você ficava treinando, né? Hoje você é militar e tem aquela instrução, né? Que nem se compara no dia que meu irmão foi a... Quando ele deu baixa, ele tinha 22 anos já de polícia. Ele foi assaltado, tentaram assaltar a casa dele e reagiu. Mas vamos lá. Quer dizer, minha mãe passou todos esses processos. E quando minha mãe passou esse processo dela ter virado a cara para a parede, ter se questionado, ter orado a Deus, ter falado com Deus, Deus, eu preciso viver. Eu não posso morrer agora, Senhor, porque eu passei pelas águas, eu batizei, e agora vem tudo isso sobre mim. A minha mãe falando isso. E eu ficava assim, sem... Aqui dava aquele nó, sabe? De vontade de chorar, porque a gente vê nossa mãe sofrendo. Era uma dor terrível. Eu vi um nó aqui, eu me segurava para não chorar na frente dela, porque eu queria ser forte. Eu fui forte na frente da minha mãe. E eu falava para minha mãe assim, mãe, Deus falou muito contigo. Agora é o tempo é dele, a hora é dele, é só a oração. Breve, mãe, eles vão tirar a senhora daqui, a senhora vai para casa. Não, então foi o seguinte, quando o médico chegar, passar aqui, eu só saía de lá quando os médicos vinham era 9 horas da manhã, os médicos passavam com a prancheta, né, via pressão, essas coisas todas, via como era o estado dela, e dali chegava logo um irmão para mim ficar, me render, né, era mais as minhas irmãs, minha sobrinha, meus irmãos iam muito visita à tarde, minha mãe nunca ficava sem visita, pessoas de longe, de Niterói, minha mãe é muito amada, sabe? Minha mãe era muito amada mesmo, muito amada mesmo. O círculo de amizade da minha mãe era imenso. Trabalhar assim com o público é bom porque você passa a ter assim, um conhecimento. Você tem que saber também tratar o público, né? Porque não é qualquer maneira. E muitas vezes a gente tem que se calar, tem que manter o silêncio para você não achar que aquilo ali não é para você. Porque é muito bom. Eu gosto de trabalhar com o público e eu trabalhei muitos anos com o público e sempre me dei bem. Uma época eu trabalhei com o público 9 anos, uma época não teve um cliente meu que não deu um presente para mim. Eu deixava um lugar guardado porque eu não tinha como trazer tudo. Né? Cada dia eu trazia 5 bolsas, ou às vezes eu tinha carona para casa que trazia. Entendeu? Ganhei muito presente. Teve uma época que minha sala ficava cheia de presente. Minha sala ainda era menorzinha do que essa aqui agora. Nós aumentamos aqui um pouco. Então, pouco, não foi tanto, mas aumentamos. Então, assim, eu ficava maravilhada, porque quem não gosta de presente, né? A gente gosta de ganhar presente. Eu gosto também de dar, eu não gosto só de receber. A minha filha, meus netos, dizem que eu não preciso de presente, porque eu já tenho de tudo. Porque o meu presente é só roupa. Quando eles perguntam o que você quer ganhar, eu falei, eu quero ganhar roupa. Roupa, relógio, eu gosto muito. Aí eles riem, sabe? Porque eles falam, eu fico pau da vida, eu brigo. Eu brigo e tudo, eu falo, né? Então vocês também têm de tudo, muito. Vocês não precisam. Se eu tenho muita roupa, mas eu boto muito, eu dou muita também. Eu gosto de botar roupa bem velhinha dentro de casa, porque é bom, né? Porque fica mais fresquinho, né? Vamos lá. Minha mãe passou por tudo isso. Depois que ela passou, que ela virou a cara para a parede, falou do desígnio dela para com o Senhor, ela começou a orar e falou, Marlene, vamos orar, Deus falou aqui comigo, eu vou sair dessa. Falei, mãe, como que Deus fala? Deus fala contigo e fala comigo, já falou com Lúcia, já falou com a Luciana, você vai sair. Nós a senhora vai sair perfeitinha como a senhora entrou. Ela não sabia, ela sabia que estava com disseram que estava com trombose. Olha como os médicos erram.
Naquela época, os médicos já erravam. Doutor Marcelo Junqueira era um excelente médico. Quando ele foi embora, bateu uma tristeza imensa na minha vida. Mas porque estava sempre com ele, não, ele cuidava da minha mãe. E minha mãe, ela não tinha vaso, era coisa interna. Não aparecia varizes, não aparecia nada. Mas eu não sei se é por ter muitos filhos, né? Trabalhar muito. Minha mãe saía muito. Minha mãe acordava, às vezes, 3 horas da manhã, 3h30, para fazer as massas. E eu acordava cedo também, 6 horas, 6, 7 horas, para ir rolar com ela. Tá? Porque 9 horas eu tinha entrega em vários lugares, colégio, eu morava em frente ao apartamento da Marinha, e uns que moravam em frente da Marinha, um povo que morava ali, uns povos, porque não era um, era vários, tinha encomenda, porque tinha bar em outro lugar, pessoas reformadas, tinha bar em lugares, os meninos que não trabalhavam, botava comércio, botava barraca na taquara. Então nós tínhamos que cumprir esse horário de 9 horas, não podia passar de 9 horas, então nós éramos muito ágeis, tinha fritadeira boa, então aquilo ali tu joga, tem que trocar óleo, tem que limpar óleo, porque você usa o óleo de um dia para o outro, mas você não pode passar o óleo 3, 4, 5 dias com óleo, porque isso é perigoso demais. Aqui em casa eu uso óleo quase todo dia, eu troco óleo todo dia. Porque não é assim, é uma quantidade pouca, e suja, uma fritura, vamos supor. Eu fiz um frango, a milanesa, o frango, a farinha sai ali, então tem que limpar essa frigideira. Eu podia fazer podia fazer no forno, podia fazer no air fry, mas eu gosto dele frito mesmo, na manteiga, no azeite. Então, conclusão, vamos lá. Minha mãe, sabendo que ela tinha muitos compromissos, minha mãe tinha compromisso a zelar, e minha mãe começou a falar. Aí chegava à noite, a Lúcia, uma certa hora, ia embora, antes das 6, porque ela tinha que passar em casa, pegar livro. Ela fazia faculdade, a Luciana em Realengo, mas tinha carro que levava. E a Lúcia, minha irmã, fazia em Campo Grande. Então, era assim, era bem perto. Lúcia morava em Paciência e a Luciana morava aqui mesmo, na casa da minha mãe, né? A Luciana era nossa, né, que nós criávamos. Conclusão, a minha mãe, depois disso tudo, ela fez um voto com Deus. Aqui, ele pede para que, olha aqui, Ezequias, ele pede para que a sombra, né, ele fez voto da sombra, 10 graus pelo grau que lá já tinha declinado no relógio de EAK, já tinha declinado, porque já tinha declinado algum tempo ali. Então, para chegar a 10 não era tão difícil, creio eu. Então, o que fez? Ele queria que a sombra de 10 graus não acontecesse isso, mas que ela voltasse a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e voltou. E voltou a sombra 10 graus, né? Tu vê a ligação, a fiação, né? O profeta com o papai. É uma ligação quando a gente está com o papai que... Filha, calma, aquieta teu coração. Então ele estava numa ligação, e assim minha mãe estava numa ligação. A minha mãe não pediu que a sombra voltasse, a minha mãe não pediu nada disso. A minha mãe, ela teve aquele momento ali de imediato, Deus falou com ela falou, olha, Marina, você pode ficar até um meio-dia, você compra alguma coisa na cantina, porque quem é acompanhante, mesmo sendo clínica particular, tinha direito ao café, nós tínhamos direito à alimentação, mas só que um já vinha, já trazia, entendeu? Coisas de casa, para se alimentar, porque às vezes não queria comer lá e já trazia de casa. Mas eu também nunca gostei de comer em hospital, eu nunca, para mim passar com meu esposo foi uma luta. Eu às vezes saía, comia numa pensão que tinha na proximidade,
E às vezes eu ia comprar biscoito, refrigerante, tinha uma geladeirazinha, eu colocava lá e me alimentava assim. Aí por isso às vezes eu engordava, emagrecia, eu tenho muita facilidade de emagrecer, mas eu não, para emagrecer e fica caído, o rosto cai, né? A gente chega a 66 anos, tudo cai, entendeu? Tudo cai. A gente tem que ir para a oficina, né? Pedir ao Senhor, bota tudo no seu devido lugar, porque eu não quero ficar agora, não. A gente quer chegar aos 70, 80, mas não quer que nada caia, né? Então, mas é assim, é tudo maravilhoso. A gente tem que levar tudo na brincadeira, na esportiva, porque não levando a palavra de Deus, a gente tem que levar na esportiva, porque a verdade é mesmo, cai para todo mundo, né? O jovem hoje em dia cai cedo aí, entendeu? E eles, todo bonitão, né? E pergunta o que caiu, né? A gente não sabe, eles mesmos não sabem, mas está caído, tudo cai, né? Mas a gente tem que pedir a Deus, ou tem que ter um cuidado, um protetor solar, a gente tem que botar no sol, então eu evito botar, eu sempre saio com blusa térmica, quando eu vou para a praia, eu sempre saio eu tenho muitas blusas térmicas, mas eu gosto de uma específica, 2, então eu gosto de me proteger do sol, entendeu? Eu uso chapéu, porque eu gosto não da água, do mar, mas do sol eu não chegar, eu tenho que pegar sol porque é vitamina, né? Mas é meio perigoso você estar no sol, porque fica por eu ser muito branca, né? Aí começa a aparecer umas manchinhas assim. Eu fiz um tratamento, limpou tudinho, graças a Deus, sempre tá se cuidando, né? Porque é bom, a mulher tem que se cuidar mesmo. A mulher tem que se cuidar porque toda mulher que ela tem projeto, planos para outros propósitos dela, ela tem que estar sempre limpinha, sempre se cuidando, né? Sempre. A mulher é vaidosa pela natureza. A Bíblia fala em Eclesiastes que tudo é vaidade e nós somos muito vaidosos. Não só mulher, jovem, homens. Há homens mais vaidosos até do que mulheres. Então vamos lá. Eu glorifico a Deus, né? Na noite desse dia, porque Deus deu uma grande vitória à minha mãe através dessa passagem em 2 Reis. Para você que está me ouvindo, para 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 11, você possa meditar. Se você se encontra enfermo, se encontra em situação que está te assolando, que está te afligindo, seja lá em que área for, se achega ao Senhor, clama ao Senhor, porque o Senhor pode fazer milhões de coisas. Aqui era uma chaga, Ezequias estava com umas chagas, mas pode ser um problema familiar, um problema, né, com filhos, ou um problema com netos, seja qual for a situação. Deus é poderoso para enviar um profeta na terra e te curar, restituir seu lar, fazer sua família voltar a ficar unido. Você possa passar num concurso, às vezes, que você quer passar. Às vezes você restituir uma nova amizade, amizade a gente não joga fora. Eu costumo dizer que eu não sento na mesa daquele que tentou contra a minha vida. Eu não costumo botar na mesa, não senta na minha mesa. Eu tenho que perdoar pela palavra, mas eu não sou obrigada a conviver com a pessoa. Né? Eu não sou obrigada. Podem falar o que quiserem. Não obrigada ninguém a andar comigo a qual houve perdão, porque eu não vou guardar mágoa, porque a mágoa só vai me fazer mal, eu vou ficar doente, né? Isso pode me causar um derrame, um infarto. A mágoa, ela é terrível. Quem tem mágoa pede muito a Deus para tirar a mágoa, raiva, ódio. Eu quero destruir a vida de fulano, de ciclano. Não queira, porque a própria tua vida vai ser destruída e você vai lembrar que você queria destruir a vida de alguém. Se você está passando por alguma situação, se achegai-vos a Deus e Ele se achegará a ti. E muitas coisas boas virão sobre a sua vida. Às vezes você pode estar pensando assim, mas eu já estou numa certa idade, não vai chegar a mais nada. Deus não trabalha no processo do tempo.
Deus, ele trabalha como ele quer, na hora que ele quer, no tempo que ele quer. Eu já vi pessoas, né, como se a gente aqui próprio na Bíblia, de Abraão com Sara, eles de idade tiveram filhos, já eram loucos. Sara, por vez, ela fez Abraão errar, pecar, deitar com sua funcionária para poder ter um filho, porque ela achava que já estava de idade. Mas tu vê, ela foi ter filhos com 90 e poucos, né? E Abraão com 100 e pouco. Então você vê que para Deus nada é difícil, tudo é bíblico, está na Bíblia, e tudo que está na Bíblia se cumpre. Você vê a estatística do tempo, do que está acontecendo, é nação contra nação, reino contra reino. Então as pessoas não têm mais amor, entendeu? Porque essa questão que eu falei aí agora, eu posso perdoar, mas tu não sentar na minha mesa, mas eu não vou ter raiva nunca de você, eu nunca vou ter raiva. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo que eu estou dando. Eu nunca vou ter raiva de ninguém. Eu posso estar no momento de não querer estar com aquela pessoa no momento. Porque há momentos na vida da gente que a gente quer ficar só. Quantos momentos da minha vida, tá todo mundo aqui na sala conversando, rindo, jantando, eu estou lá no meu quarto deitada. E às vezes, quando eu ouço coisas que me interessam, eles até ficam rindo, vem ela. Quando eu ouço coisas que me interessam, eu venho correndo falar com eles, ouvir também, entendeu? Então, é tudo bênção. A gente tem que viver debaixo de bênção. E a gente só vive debaixo da bênção quando a gente perdoa, quando a gente ama aquele que nos odeia. Porque eu amar a quem me ama é fácil. É fácil amar a minha neta que está lá atrás, é fácil amar a minha filha, é fácil amar os meus netos. Mas e aquele que afronta, aquele que me afronta, aquele que fala mal de mim? Porque sempre tem, né? Isso já vem da fundação da terra, né? Deus criou o mundo já falava, já que se disputava, né? Já se puxava tapete, porque dois irmãos se matam, né? Um quer ter mais do que o outro. Então, a gente temos que fazer com que nós venhamos entrar nesse propósito do Senhor, nos consertar, porque Deus vai usar um profeta para você. Deus vai usar um não, Deus vai usar vários profetas para você, para minha família, para mim. Deus vai usar, porque é tão bom a gente perdoar, amar. Continua no amor. Não deixa o ódio entrar, não, porque isso vai te fazer muito mal. Vai me fazer muito mal se eu deixar isso entrar na minha vida. Eu quero deixar para vocês que, nesse dia de quinta-feira, que Deus possa encher-nos de sabedoria. Eu sempre peço a Deus, abre o meu intelecto, dá-me sabedoria dos céus. Porque eu acho que antes, alguns anos atrás, eu era mais sábia do que agora. Eu tinha um desenvolvimento tremendo com a palavra. Mas é tempo, é um processo que eu estou passando. Estou passando por um processo que vai acabar, tudo passa. Esse processo vai acabar. Mas só que enquanto não acaba, parece que te corrói, parece que te... o que você faz? Alguns se agradam, outros não. De você estar fazendo isso aqui, isso é uma coisa que você faz, não faz para o homem, você faz para Deus. Você está aqui conversando com Deus. Isso aqui é uma pregação que eu fiz para mim. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus que ela corta por dois lados. Ela vai para ti que está ouvindo, para você que eu talvez possa pegar e meditar, e está cortando por dois lados. Ela corta por dois lados. É a palavra de dois rumos. Entendeu? Vocês já viram tesoura de grama? Como é que é? Entendeu? Ela vai para lá e vai para cá, igualzinho. Vai para aí, vai para mim. Então, a gente tem que ter a palavra de Deus como coisa preciosa, coisa que nós temos que ser. Por isso que Jesus fala: escondi a tua palavra na tauba do meu coração para não me pecar contra ti. Que coração? O dele? Não, é o meu. O teu. Guarda a palavra de Deus. Você será bem sucedido, você
Será pessoas que terá o brilho do Espírito Santo, que é tão bom você ter o brilho do Espírito Santo por onde você passar. Você vai ser, hoje mesmo eu passei por um pastor que está abrindo uma congregação, um pastor, um amigão meu. Quando eu estava fazendo obra na minha casa, ele tem uma Kombi até hoje, ele agora está no caminhão. Eu falar para ele, ó, pode vir aqui pegar um metro de pedra, pode vir aqui pegar um metro de areia, pode pegar, tá fazendo a obra, pode pegar. Mas como que eu fui abençoada? Isso, você não dá com uma mão e mostra com a outra. Tudo que der, a gente está dando porque a gente é designado por Deus para dar. Deus toca nos nossos corações para dar, assim como também eu recebi. Eu recebi roupas, eu recebi chinelo. Eu tive muito chinelo da minha avó. Minha avó nunca deixou a gente com um só chinelo, 2. Minha avó falou que a gente nunca podia ter 2 chinelos, porque se um rebenta, tem um outro, mas tem um outro de reserva. Minha avó ensinou a gente assim. Eu carrego isso comigo, sabe? Eu tenho mais de 4 chinelos. A minha filha fica assim, mãe, mas como é que pode? Tanto chinelo, mãe, quanto espelho, mãe, não precisa não. Mãe, quando a senhora morrer, minha filha fala assim mesmo pra mim, quando a senhora morrer, eu vou chamar essas senhoras todinha, essas idosas todinha, para fazer fila no portão, para dar as coisas da senhora. Eu falei, olha, cuidado, eu vou vir puxar tua perna, hein? A minha filha, não vai vir mesmo, sabe? E com isso, a gente se alegra. Família é restituição de Deus. Nós temos nossa família, eu tenho minha família. E nós muito se alegramos. É difícil. É muito difícil um chamar a atenção do outro. A gente começou a falar esses dias quem são parecidos. Aqui quem é parecido é eu, meu neto, Vitor Daniel, e a Cristiane. A Alessia é totalmente diferente. Ela é parecida, tem uns traços imensos com a mãe dela. Mas ela tem o jeito todinho do falecido pai dela, que morreu de câncer com 38 anos. Minha filha onde casou e teve o Vitor Daniel. E você vê, eu queria ainda ter mais outro netinho, sabe? Assim, da parte da minha filha que saiu de mim, eu ainda tenho mais 2 filhos. Mas eles são assim, casaram, têm suas vidas e tudo, e eles querem que eu vou lá. Um mora muito lá embaixo na cidade, né? Em Copacabana, ali na próxima ali, para aquele lado lá. E o outro mora aqui mesmo, num conjunto. A minha mãe deixou a casa até para eles em papel. Os papéis estavam comigo e eu fui no cartório resolver tudo. Com a minha filha, a outra, né, que é minha sobrinha na realidade, né, que é filha da falecida minha irmã. Eu não vou tirar essa glória nenhuma dela, mas ela me chamava de mãe, desde pequena, desde 11 meses, ele me chamava de mãe também, e eu sempre cumpri o meu papel, que eu não vou dar mais minha filha, porque saiu do meu ventre, e meus 2 que eu cuido, crio, e não vou dar, tudo foi dividido, sabe, eles têm faculdade, tem até mais do que minha filha. Minha filha não tem faculdade, ela tem um curso na Fitex, porque o sonho dela era ser vendedora, sempre foi vendedora, trabalhou por alguns anos em shopping, depois de lá para cá ela não quis mais, foi gerente 10 anos também em uma firma de posto de gasolina, 10 anos. E quando houve um acidente, ela desgostou e passou a trabalhar também em outro ramo de vendas. E tá aí, já faz uns 20 anos, mais ou menos. Minha filha trabalha desde novinha, tá com 48 anos. Tá uma mocinha ainda, né? Ah, garotinha ainda, porque eu tô com 66 anos, me sinto uma novinha. Às vezes ele encarna. O meu neto sentou esses dias, conversando comigo, ele falou, vovó, tem que fazer uma reserva, que a gente não sabe. Eu sei, pode deixar aqui, quando chegar a hora, ele vai falar, porque Deus fala com a gente, né? Deus falou com a minha mãe, Deus falou com o Valdir, e quem estava mais perto era eu. E por que Deus não vai falar comigo? Né? Eu tive colegas
que um dia ela levou todo mundo para o colégio, ela levava as crianças para o colégio. E ela falou, Marlene, eu não estou me sentindo bem. Eu vou falar para o Marinho era o esposo dela. Eu vou falar para o Marinho que eu acho que ele vai ficar viúvo. Ela deitou na cama, não acordou. É a vizinha da minha mãe. E eles são novos. O Marinho é 44 anos e eu tenho 46, não, ele tem 45. Ele é um ano mais novo que eu. A gente já aprontamos muito, ele e a esposa dele, sabe, lá no quintal da minha mãe. Eu dormia, eu tinha essa casa, às vezes, só para entrar e trocar de roupa, tomar um banho e trocar de roupa. Eu não deixava minha roupa na casa da minha mãe, não. Eu tinha, a gente sabe, eu sou meio cuidadosa com roupa, assim, não deixo, não, tudo arrumadinho, passadinho. E eu falava assim, então eu vou vir em casa tomar um banho e depois eu volto. E eu ficava mais na casa da minha mãe do que aqui mesmo. Aí que eu deixava, porque eu tinha que ter uma casa, né? Mas não porque era... Eu podia ter feito em cima da minha mãe, eu podia ter feito lá nos fundos, porque minha mãe tem 2 casas e tem uma barraca imensa. Na frente é uma loja, né? Barraca é uma loja imensa, um tijolo. Tem a loja de puxar, né? Tinha um comércio na minha mãe que eu montei ali uma chapa, né? De misto quente, hambúrguer, cachorro quente. Nós fizemos isso porque tem um clube em frente e vinha muitas igrejas e a gente trabalhava ali direto para ajudar as garotas. Não para mim não, mas para ajudar minha filha, minha sobrinha, né, minha outra garota. E quer dizer, essa vida toda é que foi corrida com a minha mãe, que a gente às vezes tem uma vida tão corrida e esquece às vezes de botar uma perna para o alto, descansar. A minha mãe não era esse tipo de mulher de, não, que descansar o quê? A gente vai descansar quando vai morrer. A gente não descansa assim não. Hoje, eu tiro meus minutos, eu fico em cima da cama, eu fico no sofá. Eu tiro, sabe por quê? Eu tenho 66 anos, eu tenho que... Eu vou fazer agora, começar uma caminhada, eu e uma amiga minha aqui, que mora aqui na esquina aqui da minha casa, também ela é viúva. Nós vamos começar segunda-feira a fazer uma caminhada distante, tá? Até umas 9 horas da manhã. A gente abriu também, fizeram também uma praça lá em cima, na 58, a qual eu falei para ela que é muito boa, linda, muito bonita mesmo. Gramado sintético, tudo muito bem limpinho, tudo bem organizado, as pessoas cuidam bem. Então eu falei para ela, eu vou levar, em vez da gente subir, a gente vai para cá. Porque esse caminho que a gente vai, esse itinerário que também nós íamos, encontra muito conhecido e para cá encontra menos. É porque eu sou muito conhecida, porque eu trabalhei aqui dentro, eu tive barraca de feiras, eu tive comércios aqui, mais dois comércios, né, de loja de roupas, eu tive também, e aí a gente passa a ter muito conhecimento através do nosso trabalho, né, e que assim, eu nunca fui muito de ficar em rua. Aqui na nossa rua é uma rua muito tranquila, uma rua que, inclusive o povo costuma dizer que é uma rua de mentidinha ricos, porque tem muito militar, porque tem muito pessoal que tem situações boas, deixa os carros na rua, mas tem seguro, né? Eu não sou de deixar carro em rua, eu não tenho carro, né? Eu vendi meu carro fez um ano, em setembro do ano passado, mas eu sempre botei meu carro em garagem, eu sempre gostei de botar meu carro em garagem. Meu neto não gosta, ele chega e deixa o carro aí largado, e deixa até a vez aberta, ninguém mexe nada, graças a Deus. Passamos muito aperto aqui nessa localidade, em Santa Cruz. Aqui, num conjunto Otacílio Câmara, Cesarão, é um conjunto que está muito calmo, muito tranquilo. Tem muitos clubes. Aqui tem muito clube, onde tem piscina demais. Sabe? Você pode alugar com antecedência. Aqui mesmo, atrás da minha rua, aqui na primeira rua, Rua 5, depois vem a minha. Tem um clube aqui imenso, onde você pode fazer festa, em vez de você fazer em casa, você pode alugar ali um clube com piscina para criança, piscina para adulto. Então, assim, passou a valorizar muito, né? Tudo asfaltado, né? E está se expandindo, está crescendo. Agora, a gente não paga, a gente paga a luz, a gente paga a água, só não temos idôneo. Aqui, então, onde chegaram 90 e pouco reais a minha conta de água,
E para alguns chegaram a 40, então eu fui me questionar, porque a minha casa não é melhor do que a de ninguém, é igual, eu moro em conjunto e é tudo igual, não tem diferença, entendeu? O poder aquisitivo é de todo mundo, não é igual, mas a gente né, o certo, né? A luz você gasta aquilo que, se não tem um hidrômetro para provar o que eu gastei, mas tem a luz tem para dizer o que eu gastei. Eu gasto e ainda agora tenho que ver os meus direitos. Eu passei de 66 anos, eu tenho vários direitos. Eu tenho direito agora de viajar e ter um desconto bom, parece que, né? Ainda tem direito que é só eu mesmo indo a um lugar para eu poder saber, né? Ou então alguém muito mais sábio que poder me explicar, porque eu televisão quase agora, repórter, quase eu não estou vendo mais, eu estou mais ouvindo louvor, né? E lendo a Bíblia mais, porque eu estou nesse mistério, estou no propósito. E você que está me ouvindo, você meu irmão, minha irmã, também ore por mim, para que tudo possa ser sucedido bem, que tudo possa correr bem, porque hoje mesmo eu tive com o pastor Marcos, né? Ele está precisando de uma grande ajuda, ele é um homem de Deus, um homem bom, um homem que ele não faz questão de nada. Você chega ali, passa ali, ele tem uma barraca dele de fruta, porque ele é feirante, faz feira em vários lugares, Grajaú, Tijuca, Jacarepaguá, e ele não faz questão de nada. Leva isso para você, leva esse pacotinho de jaca, leva essa manga, leva essa banana. É que eu sento com ele, converso com ele, pastor Marcos. Essa semana eu fico triste mesmo, sabe? Porque eu vejo tantas pessoas passando necessidade, estragou banana que eu comprei para minha neta levar para o curso, levar para o trabalho. Então isso entristece. E para não estragar, eu não compro. Eu compro passas de Natal. Eu gosto muito de passas de Natal. Jujuba. Eu tenho que botar um doce na boca quando eu vou dormir. Sabe? Eu gosto muito de doce, eu gosto de pão. Ralar agora uma cebola, botar maionese, bota ali na chapa no azeite. Pô, que delícia. Então, a gente tem vários, sem precisar, ou janta, tem janta. Então, a gente tem que se tratar bem, se alimentar. Minha mãe era uma mulher muito bem alimentada, mas era uma mulher que não tinha descanso. 3h15 da manhã, ela saía para o Mercadão, alguém deve conhecer, o Mercadão de Madureira, que fica do lado da 29DP. Se não mudou, ainda é 29DP, porque eu morava bem próximo no tanque, na 32DP, que fica na Gemarudanta, na Rua Iqueta. A 32DP mudou, acho que para Nelson Cardoso na Taquara. Houve essas mudanças todas. Mas a 29DP, ela costumava ficar em Cascadura. Ali tinha o mercado São Brás, um mercado imenso. Minha mãe ia lá pegar 2 sacos de limão para meus irmãos vender. Tivemos uma vida muito... no sítio tinha. Mas como nós íamos para Nelson Cardoso, a gente comprava. Aí nós ficava, o motorista do Caxias Freguesia parava na porta, deixava na porta, a minha mãe não pegar peso nenhum. Então a gente sempre vivemos vida de trabalho, a gente não tivemos vida fácil. Eu não tenho vida fácil, eu não tenho vida assim, eu tenho o que eu quero. Não, é mentira. Tudo é muito difícil, tudo é na oração, tudo é aclamando o Senhor. Não vem nada para mim fácil, tudo às vezes tem que adicionar justiça, tem que pagar esse advogado, né? Porque o banco, né, o pessoal do Estado está passando situação difícil. Então, eu falo para todos, tudo que eu puder fazer por alguém, eu vou fazer. Essa pessoa que estiver necessitada, que tiver, entendeu? Que vem contra a minha vida e que eu tiver, eu jamais vou dividir. Mas o que eu não posso fazer, eu não faço. Eu só vou botar a mão onde eu alcanço. Entendeu? Orações, eu às vezes já não vou mais orar em certos lugares, porque eu sei que nem todo mundo quer ir comigo. Eu não posso entrar sozinha, porque eu vou trazer aquela carga toda para dentro da minha casa, para a minha vida. Então eu tenho que, a Bíblia diz que é bom que ande 2 ou 3, cordão de 3 dobra. Então é muito bom a gente andar em 2, para que aquela carga, aquilo tudo, quando a gente sair distante um pouco, né? A gente vai fazer isso na frente daquela família. Antes da gente entrar dentro da nossa casa, a gente bate o pé para que nada de mal venha acontecer e nada de mal venha entrar na nossa casa. E a gente tem que estar sempre orando pela nossa casa, pedir a Deus, passa a tua vassoura de fogo,
Vai varrendo tudo aqui não provém de ti. Passa, Senhor, com teu sangue nos umbral, nas nossas portas, ungindo, livrando do mal, livrando dos homens sanguinários, perversos, violentos, dos homens de guerra, da inveja, do olho grande, porque tudo isso existe, e não existe agora não, meu amado. Isso não vai acontecer agora na sua vida, isso já vem, ó. Deus da fundação do mundo, isso já existia. Não é querer ir ali, vou fazer um negócio para derrubar fulano, ciclano. Isso aí já não existe, não faz mais efeito. Porque o poder de Deus é bem maior. Se eu derramo, se eu abre as pocotas do céu e derrama sobre a minha cabeça a sua unção de ousadia, de intrepidez, de autoridade. E do meu coração ele possa passar o bálsamo. E eu sou livre de todas as mágoas, seta, ódio. Tem pessoa que tem ódio, assim, diabólico, e fala. Tem pessoa que fala, eu tenho mágoa, eu tenho ódio. Coisas terríveis, horrendas. Dura a prova. É a gente botar bagagem que não presta no nosso coração. Então, guarde. Ou se você quiser meditar, eu já disse aqui onde está. E passei com esse processo, minha mãe deu vitória a ela. Ela chegou no final, quando chegou dia 20, ela chegou determinando com o médico 9 horas, ela falou, olha, amanhã é 21, amanhã você não vai tirar meu sangue, amanhã você não vai dar mais injeção na minha barriga, e amanhã quando você chegar, eu já vou estar com as minhas malas prontas para me ir embora com a minha filha. Eu vou para minha casa, as minhas plantas me esperam. Minha mãe era cheia de planta, minha mãe adorava planta. A roseira dela não podia de maneira nenhuma ficar sem água, porque é muito quente, né? Santa Cruz é muito quente. O lado da minha mãe é bem fresquinho, mas sempre ela botando água nas plantas dela. Casca de batata, ovo, né? A casca do ovo, batia tudo no liquidificador com vitamina lá em Itaguaí que a gente ia pegar. Minha mãe não era fácil não, sabe? Não, você hoje tem que ir, hoje é teu dia de ir lá pegar vitamina para as plantas, tá? O quintal é imenso, né? Não pode, tem que botar remédio no quintal para não aparecer barato, para não aparecer bicho nenhum. Então minha mãe sempre teve aquele cuidado, e ela no hospital ela sempre perguntava, alguém lavou o quintal? Alguém molhou as plantas? Tinha a samambaia dela no alto? Tinha chifre de veado, muita gente conhece, chifre de veado é uma planta muito linda, o nome é feio, mas a planta é linda, e aquela grandona. Então minha mãe sempre comprava muitas plantas, meu irmão levava ela para comprar planta, indo para a Barra, tem as estradas, tem uns caminhos que passa, e tem cada planta linda, né? Eu nunca fui muito chegada não, minhas plantas é tudo de artificial, e tem uma só lá fora, que eu molho de manhã e molho à noite, né, antes de dormir. Mas isso tudo era a preocupação dela estar no hospital e de não ter ninguém cuidando. Puxa, eu tenho que ir para a máquina, eu tenho que costurar, fazer meus tapetinhos. Ela fazia os tapetinhos dela. Adorava presentear as pessoas com tapete. A minha mãe adorava a dar as coisas às pessoas. Eu puxei muito isso dela. Tudo a minha mãe. Eu só não puxei a cor da minha mãe. O restante é tudo. Modo de falar, olhos, cabelo. Minha mãe também tinha um cabelo. O meu é mais assim, porque eu pinto muito meu cabelo. Hoje mesmo eu pintei, escureci um pouco ele. Tá muito lourão. Eu não tenho cabelo branco. Se eu tivesse cabelo branco, eu adoro, acho lindo. Cabelo branco. Acho que mulher fica lindo. Minha irmã tem uma mecha branca. Antes ela pinta. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Deus faz tudo certo, viu? A gente que é birrento, a gente faz pirraça, né? Eu fui lá, comprei minha tinta, pintei meu cabelo. Hoje, essa semana, eu esqueci, a menina tá nessa semana todinha de férias, porque o marido também entrou de férias, fizeram uma viagem. Eu que vou ter que fazer minha unha, eu sei fazer. Então, tudo eu sei fazer um pouquinho. Para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo, é igual minha mãe. Sentava na máquina, fazia o tapetinho dela. Isso no hospital fazia muito mal para ela. Você pensar que você tem uma casa para cuidar e que você tem seus netos. E como é que está seus netos? Será que você está sendo cuidado como eu estou sendo cuidado? Minha mãe, a parte da tarde, ela fazia um bolo de aipim
um aipim doce, às vezes um aipim salgado, né? E ela sempre fazia alguma coisa, nunca deixava a gente comer pão. Ela evitava pão lá em casa, era um bolo de fubá. Eu detestava. Eu falava bolo de fubá, eu procurava me esconder, procurava, tia, mãe. Não, acabei de tomar café agora lá em casa. Eu não sou muito de café, não. Nem faço café para mim. Quem gosta de café aqui em casa é minha filha. Eu e minha neta não somos muito de café, não. Então, quer dizer, assim, a minha mãe superou tudo isso. Aquilo que os médicos diziam que era trombose, veio o doutor, Deus usou o doutor Marcelo Junqueira para fazer um exame mais profundo. A minha mãe levaram ela na ambulância para um outro hospital que eu não me lembro. Eu sei que é lá para aquele lado da Barra. Minha mãe foi fazer um exame muito rigoroso nas pernas, entrou dentro de um tubo, foi fazer exame, nada, foi constatado que minha mãe estava com trombose. Agora você vê se nós, filhos, ou 2 ou 3, te dissesse que minha mãe teria que amputar as pernas. Tá? Olha, você vê, olha minha mãe, mulher nova, que ela viveu até 93 anos. Morreu minha mãe 91 anos. 91 anos. Ela fez em julho, dia 20 de julho. Ela fez 91 anos. Você vê, minha mãe, de 70 anos, ela viveu 21 anos. E ela determinou, o profeta Ezequias, ela determinou. Começamos a orar. Eu só saía de lá depois do almoço. E esse intervalo de até 21 dias, de 20 dias, quando chegou 20 dias, mais 2 dias, quando chegou no dia 20, tem o médico que passa a noite também. Esse médico da manhã e o médico da noite, ela falou, olha, amanhã estou com as minhas malas prontas para ir embora. Mas ela tinha uma autoridade que ninguém podia falar nada. Os médicos ficavam pianinho com ela. Os médicos não falavam nada, mas ela era muito sábia. Claro, uma pessoa em estado de incômodo, sabendo que vai morrer, sabendo que vai tirar, ela não soube que ia tirar as pernas, mas ela achava que ia morrer ali. Eu acho que eu vou embora. Eu falei, não vai embora, ainda não é o tempo, mãe. Deus ainda vai fazer, você criar seus netos, você ainda vai ver bisneto. Dito e feito. Veio bisneto para minha mãe. Minha mãe foi pessoa privilegiada. Mulher guerreira, mas eu creio que as pernas foi muito dela andar muito. Minha mãe andava muito, trabalhava muito. Era difícil a minha mãe colocar as pernas para o alto para descansar. Entramos numa firma, num Camurim, em Jacarepaguá, perto de Vargem Grande, lá dentro do Camurim, que era negócio de pedras, né? E lá tinha muitos funcionários. A gente ia para o refeitório, eu botar aqueles pratos todinhos, garfo, copo, né? Uma garrafa de sucos. Trabalhava eu e minha mãe. Depois nós tivemos que arrumar alguém para nos ajudar, porque já não aguentávamos mais, porque era trabalhoso. E eu estudava. Minha mãe ficava ali, lavando aquelas panelas, aquelas coisas todas. Cada um tinha sua missão. E todo mundo achava que um trabalhava mais do que o outro. Mas, na verdade, quem trabalhava mesmo era minha mãe. Não que meu pai não trabalhava, meu pai trabalhava muito. Mas meu pai era tudo sítio, cuidar do sítio. A gente também cuidava. Tinha época que eu tinha que botar comida para os porcos. Eu tinha pavor, tinha medo de porco terrível. Até hoje eu tenho pavor de porco. Eu tinha que lavar, tirar os porcos com uma vassoura imensa para ele poder sair para desligar água, lavar lá. Entendeu? Meu irmão, falei pro meu pai, meu irmão grandão, deu uns pernão do caramba. O cara grandão, pô, bota meu irmão para ir lá embaixo, pai. Eu ando pra caramba, bota cuidar dos porcos. Pai, não, porque teu irmão vai cercar as galinhas, com as pernonas dele, ele vai cercar as galinhas. E sabe, e a gente chegava a rir, a gente era criança. 9, 10 anos, mas a gente tinha tudo, a gente ria, a gente brincava.
levava tudo na esportiva. Quando chegava às 5, 6 horas, vamos embora. O nosso banho, o primeiro banho que a gente tomava depois do nosso trabalho, era na praia, ali no Recreio. Botava todo mundo em cima do caminhão, era perto. Aí meu pai botava todo mundo em cima do caminhão, pegava a escada para minha mãe subir. E íamos tomar banho na praia, né? Para brincar de roda, né? Vamos brincar de roda, dá a mão. Português, você for. E tia. Era uma turma imensa, tudo em cima do caminhão. A gente voltava só de noite, tampava aquela lona, que dizia que tinha bicho. Então era até muito engraçado, a gente se divertia muito, era muito prazeroso. Hoje, o meu prazer, o que é prazeroso para mim é a palavra. Se eu tivesse que voltar, sendo que não é mais nosso, nada nosso lá, nós não temos nada em Jacarepaguá, tá? Minhas primas têm casa lá, minha tia, né? meu tio, irmão da minha mãe, tem casa lá, tudo, os filhos, mas nós não temos nada, né? Tudo que nós temos é aqui, não tem meu irmão. O meu irmão tem no Recreio, mas tudo que temos é meu, da minha mãe. Minha mãe morreu, nem deixou aqui em vida lá. Nós demos para minha sobrinha. A minha filha, né? Mas ou já casou, já tem filho, então já é sobrinha. Tem aquele tempo que precisa, né? Aquele tempo que você precisa de ajuda, precisa de socorro. A gente precisa tomar conta. Porque isso é obrigação minha, porque a obrigação minha, a obrigação dos meus irmãos, foram obrigação nossa. E nós cumprimos com a nossa obrigação. E eles não deram trabalho nenhum, são pessoas formadas, pessoas íntegras, pessoas casadas, bem casadas, família boa, tem um filho maravilhoso. Então hoje eu agradeço a Deus, Senhor, muito obrigado. Porque tudo teve a mão do Senhor, mesmo antes da gente conhecer Jesus, tudo teve a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Nós fomos amparados, socorridos, protegidos pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele olhava para a gente e via que nós éramos uma família bem diferente de muitas outras famílias que tinham nas coisas, tinha carro, a gente tinha que, o pneu esvaziava da bicicleta, a gente pegava mato em giz, ia poder andar, não era fácil. Faltava alguma coisa? Não tinha dinheiro, tinha. Ele dava. E todo mundo hoje tem suas casas, todo mundo tem seus dinheiro, todo mundo tem sua aposentadoria, entendeu? Passamos, mas tinha que passar. Se nós não tivéssemos passado tudo que passamos, hoje nós não estaríamos aqui dando valor. Minha mãe passou, né, ali os 21 dias dela dentro do hospital, mas quando ela saiu do hospital, juntou aquela turma ali de médico, batendo palma, Dona Catarina vai embora, Dona Catarina vai para casa dela, Dona Catarina vai costurar, Dona Catarina vai molhar as plantas dela. E todo mundo ali já sabia, porque os médicos, as enfermeiras já sabiam que minha mãe queria lavar as plantas, molhar as plantas, fazer os tapetinhos dela, porque ela falava para os médicos, eu tenho que ir embora. Eu estou com meus plantas, minha máquina está aberta. Minha mãe adorava costurar, né? E as plantas. E cozinhar. Não tinha tanto tempo, porque também é comida, né? Muita encomenda mesmo. As encomendas ficavam para mim, para ela, né? Porque eu tinha a obrigação de ajudar. Eu fiz essa compra dessa casa. Por que eu fiz a compra dessa casa? Para mim poder ajudar. Somar com a minha mãe. Eu tinha que somar. Eu vim para somar. Porque é tão bom quando a gente soma com aquela que nos gerou, aquela que deu a vida por amor a minha, né? Foi Jesus, mas ela que gerou no ventre e me fez eu chegar onde cheguei, tá? Por muitos conselhos, por muita amizade, porque o filho e a mãe, quando tem amizade, é gostosa, né? O pai também, né? O pai também, meu pai era maravilhoso. Então eu agradeço a Deus nessa noite, nesse dia, e Deus me deu essa oportunidade, que mesmo sem vontade, Deus me fez, eu vim trazer essa palavra, para que fique guardada no meu coração, né? Porque eu sei o que Deus me dá, eu sei, aqui alguém pode chegar e falar, mas você vai chegar, você não precisa fazer, ou você precisa fazer. Cada um, Deus direciona por um caminho.
Deus direcionou eu por um caminho e Deus direcionou você por outro caminho. Não precisa me orientar, entendeu? Aqui eu falo assim, ora por mim. Mas eu tenho 2 joelhos e 2... Graças a Deus, eu ainda estou lúcida para mim chegar, orar, clamar o Senhor, e eu oro para aqueles que Deus me dá também. Entendeu? Cada situação eu oro. Eu oro para os necessitados, doentes, oprimidos, doentes, ou nos leitos dos hospitais. Eu vou ao leito dos hospitais desde domingo. Aos domingos eu vou visitar os doentes, aquele que não tem uma visita. Né? Os orfanatos, aquele que foi abandonado, aquele que está de idoso. Que hoje não tem mais ninguém. Às vezes a família até que se acabou. Aquela criança que foi abandonada pelos seus pais, porque psicologicamente não tem uma cabeça, não tem uma estrutura, não tem uma vida financeira estabelecida para criar aquela criança, não sabe pedir, não sabe buscar, não sabe trabalhar para manter a criança, ou não quer, entendeu? Fez o filho, mas não soube se prevenir, né? Usar o preventivo para poder não vir, não quer, usa o preventivo, entendeu? Mas não quer, eles querem assim, nos dias de hoje, é meio difícil. Então, nós que somos maduros e temos um conhecimento, a gente tem que fazer a nossa parte. Porque é tão bom a gente visitar alguém que está precisando de visita, o doente, aquele que está preso, que cometeu alguma coisa, pela aquele momento que a coisa ruim encostou na vida dele, né? E que ele deixou, não se cuidou, não se cuidou, não buscou Jesus. Então a gente tem que orar, vamos orar. Orar pelo nosso Brasil, pela nossa nação, né? Reino contra reino, você está vendo aí, reino contra reino, nação contra nação, né? Pelas nossas sociedades, nossa sociedade está em guerra, né? Os nossos governantes estão aí, um quer ser mais do que o outro, um quer ter mais do que o outro. Chega a se tirar, porque eles tiram, para não dar aquele que que é menor, mas a gente é menor. Mas a gente pode ser, ele também, eu já vi muito menorzinho crescer muito. Eu já vi muito pequenininho crescer muito. Porque no meio da nossa família, a gente era só, toda a minha família, por parte de mãe, todos eles tiveram 2 filhos, só quem teve 10 filhos foi minha mãe. E com isso, eles acharam super errado minha mãe ter 10 filhos e tá para lá e para cá. Ué, mas se ela teve 10 filhos, foi que Deus agraciou ela com os 10 filhos. E soube criar os 10 filhos dela, pior se ela não soubesse. Não jogou nenhum fora. Tá? Eu perdi 2 irmãos, um estava mamando no peito. Teve convulsão. O outro veio do hospital. Ele teve um problemazinho no pulmão, ficou internado, né? Não foi nem no pulmão, foi negócio, botar uma sonda e tá, bem no pulmão. Assim. E com isso, minha mãe, ela, sabe, foi uma guerreira. Meu pai foi um guerreiro. E eu agradeço a Deus, porque eu só tive uma, porque foi por opção minha. Eu optei, foi opção minha, não foi projeto nem plano, aconteceu, foi a coisa que eu mais me regozijei na minha vida. Eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus pela vida da minha filha, dos meus netos, pela vida dos meus vizinhos, pela vida dessa nação, por cada um, aqueles que têm fôlego de vida, pelos animais, que Deus mande chuva, mande sol, animais que precisam de chuva, as plantações, né? Que mande sol, mande chuva. O Senhor sabe aonde cai chuva, aonde cai sol, onde Ele coloca o sol, né? E que Deus proteja. Tem muita gente morrendo afogada nas praias, que eles se vigiam, né? E a natureza tá chamando, tá dando sinais dela. A palavra de Deus não tem nenhuma dela mentirosa. O Senhor tudo vela pela sua palavra. E a gente tem que ver que tudo que Deus falou está se cumprindo. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus Cristo e que Ele possa vir me dar mais entendimento, mais sabedoria, abrir meu intelecto,
né, que possa visitar, né, leito de hospitais, orfanato, asilos, os presidiários, que eles possam visitar cada um dos nossos, cada um das nossas famílias, restituir casamento, o casamento é do Senhor, né, que Deus possa restituir esse jovem, essa jovem, que Deus possa tirar do vício, que Deus possa tirar, dar uma cama, aquele que deita no chão, nesse sol, nesses que estão dormindo em chuva, esses que estão debaixo de uma marquise, esses que não têm um lar, um teto, que o Senhor seja o provedor de tudo, o Senhor é dono do ouro e da prata, dono da providência, né? O Senhor é o nosso tudo, o Senhor emprestou esse lar para me viver. A gente tem mania de dizer, é meu, eu fiz, é meu, mas foi o Senhor que emprestou, se cabe a Ele faz conforme a vontade e o querer dEle, né? Que Deus possa agraciar cada um com as bênçãos do Senhor, e cada um possa ter um bem para dar a cada um, e que possa querer bem a todos, um ao outro. Não olhe mal para o teu irmão, para a tua irmã. Olhe com um olhar de amor, porque teu irmão precisa, às vezes, de um carinho, uma palavra amiga. Dê uma palavra amiga, uma palavra de vitória, uma palavra de vida, uma palavra, a palavra ressuscita, entendeu? A palavra de Deus, ela ressuscita vidas, entendeu? Que o Espírito Santo de Deus esteja nessa noite me dando uma noite abençoada, um sono tranquilo, que eu possa deitar e descansar, eu possa repousar, ter uma noite tranquila, cheia da paz do Senhor Jesus Cristo. Eu possa ter sonhos revelados, que o Senhor possa me revelar as coisas profundas, que o Senhor achar que tem que ser revelado, tá? Que o Senhor possa ir de encontro, lá aquele lar, que o Senhor sabe, em pensamento, aonde que meus pensamentos estão sendo levados. Na noite desse dia, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por o Senhor me dar saúde, eu sou saudável, eu não tomo nem remédio para pressão, graças a Deus, Senhor. Já tive ataque de pressão, chegar a 18, mas graças a Deus eu não tomo nada, nem para dormir não tomo. Eu agora trouxe um remédio que um amigo meu, farmacêutico, ele é dono de farmácia, ele falou, tua filha comprou um remédio aqui, esse remédio é de dormir, mas chegou um novo aqui, esse remédio ele é muito bom, é ótimo, ótimo, leva para sua filha, depois você paga. Olha só que beleza, olha que maravilha. A minha filha, ela acorda muito de madrugada, agora até que ela está tomando esse remédio, ela está se sentindo bem melhor. Então eu quero agradecer ao Senhor por tudo, pelos 6 minutos, esse momento, nessa hora. Que Deus possa continuar abençoando a nossa vida, o nosso Brasil, nossa nação, os 4 cantos, Israel, Amazônia, todos os estados do nosso Brasil, nossa nação, que nós possamos viver em paz, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja nas nossas vidas, que o Senhor possa trabalhar grandiosamente em cada coração, na mente, que Deus dá um ouvido sensível a ouvir a voz do Senhor, os lábios santos, para que nós possamos falar a palavra que edifica, que Deus coloque no nosso coração a palavra que nós possamos transmiti-la para pessoas necessitadas, pessoas doentes, cativas, e quando nós botar nas nossas mãos, as pessoas possam ser curadas, os enfermos ser sarados, no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço hoje, agora e sempre, em nome do teu Filho amado que vive e reina. Amém. Amém, Jesus.